Olá! Nessa aula, você vai aprender a criar uma fórmula utilizando a função arrumar, que serve para retirar espaços vazios de textos. Então, aqui na aba exercício, nós temos uma lista de nomes próprios e nomes de cidades, que contém aqui nitidamente mais de um espaço entre um sobrenome e outro, ou entre um texto e outro. Então, por exemplo, aqui no primeiro nome, na célula C4, nós temos o nome Luiz Paulo Sampaio. Existe apenas um espaço entre os nomes Luiz e Paulo e mais de um espaço entre os sobrenomes Paulo e Sampaio. A mesma coisa aqui na segunda linha, que é a célula C5, no segundo nome, que temos aqui Pedro Martins da Silva. Entre o nome Pedro e o sobrenome Martins, nós temos mais de um espaço. Na terceira linha, célula C6, nós temos o nome da cidade de São Paulo. Então, aqui nós temos mais de um espaço entre os textos São e Paulo. Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Maria Cecília, a mesma coisa. Aqui na coluna F, nós vamos corrigir esses textos, ou seja, nós vamos retirar esses espaços a mais, deixando apenas um espaço entre um nome e outro, entre um sobrenome e outro, ou entre um texto e outro, ok? Utilizando a função arrumar. Isso acontece muito quando nós extraímos bases de sistemas que nós temos que utilizar o recurso texto para colunas. E em texto para colunas, nós cortamos o conteúdo de um arquivo TXT, de uma base que vem de um sistema ERP, ou CSM, ou CRM, e ao cortar essa base, nós separamos com mais de um espaço um sobrenome de outro, ou um nome de outro, ou um texto de outro, ok? Então, aqui na célula F4, nós vamos digitar igual, arrumar, que é o nome da função que vamos utilizar, abre parêntese, e nesse momento nós vamos selecionar a célula C4, fecha parêntese e dá um Enter. Vamos copiar essa fórmula para as linhas de baixo, para encontrarmos aqui os nomes corrigidos das linhas de baixo, ok? E aqui, nas colunas D e G, nós temos a quantidade de caracteres, utilizando a função que vocês aprenderam na aula anterior a essa, que é a função num.character, para encontrarmos o número de caracteres dos textos presentes em cada uma dessas células. E aqui, após a correção que fizemos, vocês podem observar que essa quantidade de caracteres ela foi reduzida de 22 para 18, no primeiro nome, por exemplo. Ou seja, nós tínhamos aqui 4 espaços vazios a mais entre os sobrenomes Paulo e Sampaio, de 27 para 22 na segunda linha, ou seja, nós tínhamos aqui 5 espaços a mais vazios entre os nomes Pedro e Martins, de 12 para 9 em São Paulo, de 34 para 17 Rio Grande do Sul, foi a maior diferença, de 16 para 13 no nome Maria Cecília, e aqui no nome Flávio, que está sozinho. Aqui embaixo, contendo somente um nome, nós também tínhamos espaços vazios na coluna C, na célula C9. Então, aqui nós retiramos esses espaços vazios, deixando apenas o nome Flávio, que contém 6 caracteres, ok? Então, vamos para a próxima aula.